Oi, esse é o André. Essa é a Bárbara. E esse é o Leitura 2. Hoje a gente vai fazer um review das nossas leituras de Halloween. E eu li o Fausto do Goethe, a primeira parte. E eu li o Frankenstein da Mary Shelley. E a gente vai falar um pouquinho das nossas impressões gerais do livro. E como sempre, nós vamos fazer uma conversa bem descontraída. E novamente sem café, porque de novo estamos gravando 8 horas da noite. Pelo menos não é às 11 como no vídeo anterior. Mas eu tenho meu chá. Eu fico na água como sempre, não sou muito fã de chá, acho que chá é uma água suja. Mas eu e o André, a gente teve opiniões bem diferentes das nossas leituras. Eu amei a minha leitura, o André já nem tanto. E eu já li o Frankenstein, porém ele não leu o Fausto. Então ele vai tomar um pouquinho de spoiler, mas, né, Goethe nunca é um spoiler, tem muita coisa pra descobrir por si só. Então eu vou começar, a gente combinou que quem tá na cadeira vai começar e depois a gente troca de lugar. Vou falar um pouquinho da minha experiência com o Fausto. Eu fui ler Fausto do Goethe sem nenhum conhecimento sobre, eu só sabia que era um pacto com o demônio e que o Fausto era uma pessoa que queria saber tudo e fez esse pacto com o demônio. Foi por isso que eu resolvi ler, achei que tinha a ver com Halloween, com esse espírito de trevas e enfim, é o Mefisto, né? E eu realmente achei muito bom esse livro, apesar de eu ter algumas críticas, algumas coisas muito estranhas nessa peça que pra mim não fizeram o menor sentido. Eu sabia que o formato era de teatro e isso me surpreende um pouco porque na verdade ele não é tão teatro assim, eu não consigo ver tanto esse livro sendo encenado num palco. Eu vejo mais ele como um romance mesmo. Algumas coisas estranhas aqui que o Goethe traz, tipo aquela Sonho da Noite de Walpurgis, que foi aquele intermezzo, eu e o André lemos juntos um dia antes de dormir porque eu tava muito incomodada, que eu não tinha entendido nada. E até agora a gente não tem certeza sobre o que é. A gente viu algumas opiniões na internet sobre teorias, sobre, na verdade, até o Goethe, quando isso foi virar uma peça de fato, ele falou que era pra tirar, que não era pra interpretar aquela parte. Quer compartilhar o que tu interpretou do intermezzo? Me pareceu um acasalamento orgiástico. Mas, pelo que a Bárbara me contou, não tem muito a ver com o que estava acontecendo no momento do livro, então. Até tem um pouco, né? Porque a Noite de Walpurgis é toda... Mas é um pós-Noite de Walpurgis, né? Não sei se precisaria disso. Eu não sei se é um pós, eu acho que é pra ser durante. Não sabemos, eu achei esse intermezzo muito estranho. Eu vi alguns reviews do YouTube de algumas análises, de pessoas que fizeram dessa parte. Mas eu finjo que ela não existe, tá? Porque ela diminuiu o meu conceito da obra no geral. Mas o próprio Goethe falou que não era pra isso aparecer na peça, então ok. De modo geral, eu vou comentar um pouquinho do início até o fim. Então cuidado que esse vídeo terá spoilers, mas é aquela coisa. Eu não sei ainda bem se isso existe quando a obra é tão antiga que nem existe spoiler da Ilíada. Tá, então cuidado que esse vídeo tem spoilers, tá? Falar um pouquinho do início ao fim desse enredo, que basicamente começa com o Fausto no quarto de estudos dele. Ele era uma pessoa muito estudiosa, que queria saber de tudo da vida. E ele era um professor universitário, se eu não me engano, o Fausto no início do livro. Começa então naquele quarto escuro, ele tá muito frustrado, ele não sabe mais o que ele quer da vida dele, inclusive ele quer tirar a própria vida. E nisso aparece o Mefistófeles, que é como se fosse um... subordinado de Satã, um dos enviados de Satã, uma espécie de mal. Inclusive eu vou pegar aqui uma parte que ele se define bem. Achei a parte, mas antes, gente, conheçam o Ajax, nosso filho, desde o início do ano. Inclusive o fundo tá tudo modificado, né? A gente nem falou nada sobre isso. Eu e o André, a gente se mudou de apartamento e é nosso primeiro e último vídeo no apartamento novo, porque a gente vai se mudar novamente. Futuros vídeos serão em outro cenário. Esse aqui é o Ajax, nome inspirado no guerreiro da Ilíada e da Odisseia. Então, continuando, o Mefisto ele se descreve assim: sou parte da energia que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. Inclusive isso apareceu em Ulisses, do James Joyce. Tem várias outras obras que empregam essa definição de... essa mistura de bem e mal, que é o Mefistófeles, né? E no início, bem no início da obra, Prólogo no Céu, há uma conversa entre Deus, os anjos e o Mefisto, em que basicamente o Mefisto faz uma aposta com Deus, mas Deus não deixa claro que ele estaria apostando, porque ele não vai se colocar no mesmo nível que o Mefistófeles.
de que ele vai conseguir levar o Fausto pro lado ruim. E aí, basicamente, o Fausto, depois de conseguir fazer esse pacto com... na verdade, o Mephisto, depois de conseguir fazer o Fausto aceitar o pacto dele, que a troca se dá assim, o Fausto diz: se algum dia eu me deitar e disser, ai, que feliz que eu estou, o Mephisto vai ter ganhado essa aposta então. Até agora isso não aconteceu, tem a parte 2 para acontecer. Ele leva então o Fausto para uma noite de muita bebida, num bar de adolescentes, já para começar essa excursão pelo Klein Welt, acho que é assim, o Pequeno Mundo e o Grande Mundo. Inclusive essa edição da 34 é bilíngue, eu estudo um pouco de alemão, foi muito boa para eu conseguir ver o original e entender que escolhas que a Jenny Klabin-Segal fez, realmente uma boa tradução. Então eles fazem esse pacto, o Mephisto leva o Fausto a conhecer vários lugares, que ele estava sempre soterrado naquele pequeno quarto escuro, que é quarto de estudos, que começa toda essa jornada do Mephisto conhecendo o Fausto conhecendo o Mephisto. E várias referências à Bíblia, várias referências a questões de alquimia, que era um interesse muito forte do Goethe, como a gente consegue ver no prefácio. Eu não sabia de nada disso, a única coisa do Goethe que eu tinha lido era Sofrimentos do Jovem Werther, eu amei 100%. Então deu para conhecer com essa edição da editora 34 bastante do autor e o contexto, porque o Goethe demorou muitos anos, eu não lembro exatamente, eu vou deixar aí na tela, quantos anos ele demorou para fazer. E eu acho que essa grande demora dele escrever o Fausto é que faz com que a peça tenha algumas partes que não se conectam direito. Dá pra ver que ele mudou, ele suprimiu algumas partes, que a própria editora aqui deixou claro, isso ficou faltando tal pedaço, que ele acabou removendo, e aí nessa mistura de coisas que ele foi fazendo, algumas coisas ficaram muito fragmentadas, algumas coisas tu não consegue entender, e outras ficaram muito boas. Eu gosto muito da poética dele, eu fiz várias marcações e marquei várias partes que eu achei lindíssimas. Mas, Bárbara, tu tá falando tudo isso no sentido que tu gostou do livro? Eu gostei do livro, eu dei nota 5 pra ele, porque foi uma experiência muito diferente, mas mesmo tendo dado 5, tem coisas que eu não gosto. O que tu não gosta? Essas partes fragmentadas dele, essas coisas que ficaram meio que incompletas, esse intermezzo, algumas coisas parecem que mal organizadas. Olha, eu vou dizer que eu notei que a Bárbara me contou poucos momentos do livro. Geralmente ela me para assim durante o dia. Olha o que eu li hoje. E embora algumas frases tenham chamado a atenção dela, ela não me contou muitas narrativas. Não tiveram muitos momentos narrativos que chamaram a atenção? É interessante essa pergunta, por causa que eu achei que a obra em si não é assim, sabe quando tu tá lendo um romance e tem... Eu gostei muito dessa parte, eu gostei muito dessa cena. Eu sinto que o Fausto do Goethe é uma impressão geral. Não é, por exemplo, a cena da noite de Walpurgis, que eu tava com uma super expectativa pra ler. Boatos que é a segunda, da segunda parte, melhor. Eu não achei nada demais. Veio um feeling, tanto é que eu tive pesadelo, lembra que eu te disse? Eu tive um pesadelo depois de ter lido essa parte do livro. Então eu acho que de certa forma o Goethe não quer que tu entenda tudo o que ele tá dizendo ali. Às vezes ele quer que tu só tenha um feeling e tu só consiga ter uma vibe daquilo. Em palavras bem informais. E os personagens foram bem construídos? O Mephisto e o Fausto, muito. A Margarida, acho que é a mais bem construída. Que a Margarida é uma mulher que ele conhece, é a Gretchen, né? Em tradução fica Margarida. Ele conhece ela, pede pro Mephisto, eu quero ter o coração dela, e ele consegue e leva ela à ruína, basicamente. É esse o fim do livro, é a Gretchen na prisão, não querendo mais sair, ela ficou enlouquecida. Só que é aí que tá. Na questão da narrativa foi muito mal construído esse romance deles dois, porque tiveram algumas partes que tava aparecendo o início do romance deles, tu tinha começado a pegar, assim, apego pela Gretchen. Só que o que acontece? Ela engravida fora da cena, tu não fica sabendo disso. Ela mata o filho dela fora da cena, tu também não fica sabendo disso. Ela é condenada e depois é liberta, e depois ela é condenada de novo. E tu não vê isso lendo o livro, tu só fica sabendo. E eu acho que esse ficar sabendo é porque ele cortou várias partes, tá? E aí tu só
sabe, depois. E eu acho que isso é chato. Eu gostaria, por mim podia ter muito mais páginas e ter as cenas pra eu ler, porque eu gostaria de ler o que o Goethe escreve, mas eu acho que algumas coisas ele deixou pra trás porque ele tava meio sem paciência, ele já tinha até desistido de escrever algumas vezes esse livro. Ele retomou porque o amigo dele quis retomar. Disse, eu quero terminar de ler o teu Fausto. E o Fausto, na verdade, não é uma história que o Goethe inventou, né? Isso já era da cultura popular alemã, da cultura oral, já tinha os teatros de marionetes. E ele pegou e fez o livro dele. Então, depois eu vou falar as minhas impressões do livro, mas muitos dos problemas que a Bárbara falou ressoam aqui, que é uma obra posterior, né? E pior, eu não li o Fausto, mas o Frankenstein é pior. Tá, eu já vou encerrar minha parte, que gostei bastante do Fausto em linhas gerais. É um livro que tem alguns elementos de Halloween, então, no sentido da noite de Walpurgis, das bruxas, etc. A parte censurada foi uma das minhas favoritas, que é inédito no Brasil a partir da editora 34. Recomendo muito que, se tu vai ler, então, esse Fausto, seja na editora 34, porque a edição tá muito bem construída. Qual é a parte censurada? A parte censurada é dentro da noite de Walpurgis. É aquilo que tu me falou, Lu? É aquilo que eu te falei. Não dá para colocar e tirem as crianças do cômodo, porque realmente é pesado, mas é ótimo. Tem a ver com bajulação do medonho. De Satã, dá pra falar. Só não que parte de Satã. Do tinhoso. Enfim, vamos trocar agora, vem tu aí. Troca. Esse livro é tido por muitos como super influente, super importante, como emocional e criativo e científico, e eu odiei. Ele começa com um relato de um explorador, ele começa a mandar um monte de carta para a irmã dele, por sinal nessa edição tem uma data errada, com certeza, a não ser que tenha voltado no tempo, uma das cartas. Ele manda um monte de cartas, tu vai lendo um monte de cartas, eu vou viajar, eu vou explorar sei lá o que, eu vou onde ninguém foi lá. Ok, é interessante. Tu começa a pensar, vou acompanhar uma exploração, vai acontecer alguma coisa nos limites da civilização, nos mares extremos do norte congelados, além da... Ok. Daí lá na exploração, ele acha um viajante perseguindo outro. E daí começa o problema do livro. A história que a gente lê é esse cara ouvindo o relato do outro cara. E no meio do relato do outro cara, vem o relato da criatura depois. E quando acaba o relato da criatura, vem o relato de uma outra personagem. E são relatos dentro de relatos dentro de relatos. Isso tudo a Mary Shelley escreveu e ainda passou pra nós. Então é gente dentro de gente, dentro de gente, dentro de gente. Isso não é um problema necessariamente, se bem feito. Mas lendo aqui, quando é a voz do primeiro... do navegante, que eu não lembro o nome dele, não é marcante a esse ponto. Quando é a voz dele, ou quando é a voz do Dr. Frankenstein, ou quando é a voz da criatura, parece tudo igual. Todos pensam e se comunicam de modo igual. Tu não tem aquele diferencial, agora claramente é um personagem com tal diferencial psicológico, com tal bagagem cultural. Eu não vou contar linearmente essa história. Eu vou contar coisas que me... A criatura faz referências ao Paraíso Perdido, do Milton, a, sei lá, Divina Comédia, talvez, faz um monte de referências literárias. Como é que a Mary Shelley explica isso? A criatura, que não sabia nada do mundo, ela não sabia nem que era a luz do sol, um dia encontrou uma valise cheia de obras clássicas e leu. Ela aprendeu o idioma dos livros? Não. Porque ela aprendeu francês ouvindo uma família francesa. Ela aprendeu o idioma só ouvindo, escondida, e depois foi ler livros em outro idioma, provavelmente, porque eles nem estavam na França para ter livros em francês ali, e não explicar de onde vêm esses livros. E consegue ler, e entender obras complexas. E por isso que a criatura usa referências literárias. Esse livro poderia ser um ótimo livro, de 20 páginas, 30 páginas, 50 talvez, um conto. Porque não tem conteúdo suficiente. Poderia ter, de repente, poder-se-ia escrever um livro com essa história. Se ela falasse das partes interessantes,
Porque o que acontece? Agora eu vou contar um pouquinho da história. A história, tirando a parte, essas questões de é uma narrativa, tentando criar uma linearidade aí. O Frankenstein tinha muitos interesses em alquimia, no oculto, em coisas assim que provavelmente tem a ver com a Mary Shelley ter o pai que lançou obras sobre necromantes, coisas assim. O Frankenstein tinha esses interesses, ele vai para a universidade buscando conhecimento, buscando saber, que nem o Fausto. Uma avidez pelas coisas do mundo, intelectuais. E lá ele começa a explorar essa questão da vida, do que torna algo vivo, inclusive algo que não é mais vivo. E do nada, do absoluto nada, ele vê uma árvore pegando fogo por um raio. Legal. Tu pensa, isso vai se conectar com a história. Não se conecta. Ele faz uma criatura, essa criatura toma vida. Como? Não sabemos, não é descrito. Essa edição tem algum problema? Eu não sei. Sinceramente, eu pesquisei um pouquinho, eu não achei essa descrição. Da Darkside, assim. Eu não achei essa descrição, então eu não acho que seja nenhuma omissão dessa edição. Eu acho que não está na obra. Essa edição é equivalente de 1831, que é a terceira edição. E do nada, esse Frankenstein faz uma criatura com as partes de corpos. Uma criatura de 2,5 metros. Ok. O que ele faz assim que a criatura abre os olhos e acorda pra vida com olhos amarelados, sei lá o que, um monte de descrições? Ele sai correndo. Mas ele vai dormir? Sim, ele sai correndo, fica apavorado e vai dormir. Vai tirar um cochilinho. Vai tirar um cochilo, porque tu virou Deus e criou a vida, tu foi o pai de uma nova forma de vida e tu vai tirar um cochilo. A gente acha que tem muito a ver esse romance ter ficado tão famoso com o fato ela ser filha da Mary Wollstonecraft e do pai dela, né, que eu não lembro o nome, mas que eram pessoas muito influentes, e também ela era amiga de um monte de milionário, né, porque ela já era esposa do Percy Shelley, que era ultra mega famoso. Inclusive esse livro foi publicado antes como autoria dele, então provavelmente ele ganhou fama por isso, porque ele já era um poeta renomado. E aí depois ela escreveu esse livro junto com o Lord Byron, que inclusive eu acho bem superestimado, eu não sou fã desse Byron. E na noite que foi escrito o protótipo do livro, foi escrito outro conto também, que por sinal é uma porcaria, e eu já li. O vampiro, do Polidori. Ah, insuportável. E sem pé nem cabeça que nem esse livro. Eu acho que não deu certo essa noite. Ai, a noite em que nasceram grandes obras de terror. Ok, importante. Mas pra ler hoje em dia, muito sofrido, muito ruim. E o que acontece? Essa criatura, ele perde ela no mundo. Ele cria uma forma de vida e, sei lá, fica apavorado com aquilo, fica doente, a coisa se perde, ele esquece como se nunca tivesse acontecido. E se arrepende, tu nem entende direito os sentimentos, porque desde o início o personagem fica batendo uma tecla. Eu sou miserável, nunca mais vou ser feliz, ai, nada na vida tem significado. Daí ele caminha numa paisagem bonita e diz: ah, o cenário mais lindo da minha vida, como meu coração tocou nas cordas da beleza da montanha, sei lá o quê. Mas nunca mais terei esperança, porque esperança não é pra mim. Fica nesse jogo emocional, tu perde o gosto pela leitura, tu não tem vontade de continuar lendo porque é muito artificial tudo. É uma jogatina de sentimentos opositores muito presente em todas as páginas. A criatura vai tentar viver com uma família. A família não aceita a criatura porque ela é horrorosa, é feia, e também porque a criatura ficou se espreitando por meses a fio. Um intruso na casa de uma família. Ah, mas eu achei triste essa parte, eu me lembro quando eu li. E tu imagina, alguém diz pra ti: olha, eu tava na tua casa nos últimos meses observando tudo que vocês faziam, mas me aceita, viu? É que a criatura não sabia se comportar, né? Não sabia falar com as pessoas, então ele chegou achando que ia ser amado. Eu lembro que a única parte que eu gostei foi essa aí, que ele ficou olhando as pessoas e ele quer se aproximar e ele é rejeitado. Mas foram meses olhando as criaturas. As pessoas. Só que, tipo, eu achei muito triste, só que eu, que nem o André. E eu conheço outras pessoas que acharam muito chato esse livro e nunca conseguiram terminar.
Cara, eu terminei esse livro já não aguentando mais. No início eu tava até achando legal, eu tava até engajada. Depois, nossa, eu já não aguentava mais, eu não ligava mais, eu queria que acabasse. Eu nunca nem li os contos no final dessa edição, porque quando eu terminei, eu pensei, terminei, eu nunca mais quero pegar. Eu vou falar dos contos depois. A melhor parte desse livro, com certeza, é tu imaginar o que poderia acontecer. Porque o que acontece é sempre uma decepção. A criatura é recusada pela família, é recusada pela sociedade. Essa é a mensagem. A criatura surge do nada, ela não tem um passado e ela não tem um futuro. Ela não tem um lugar na sociedade e ela não pode morrer. Ela pode morrer. Ela poderia ter se matado na primeira cena, mas não. Então é uma criatura perdida na vida. Ela tenta achar um lugar para pertencer e não é aceita. O que ela faz? Vou matar todo mundo que meu criador conhece. Começa por aí. Vai lá, mata um gurizinho. Eu acho que ele nem sabia que era parente. Não sabia. Ele não sabia que era parente do Frankenstein. Mas enfim, isso acaba não importando. E depois vai se aproximar de uma moça e vê, a moça não vai me aceitar e decide incriminar ela. Bota ali um pertence que tava com um menininho na moça, faz entender que foi ela que matou o menininho. Não era empregada essa aí? Não, era uma amiga da família que estava passeando com a criança, uma coisa assim. E que era muito próxima. Todo mundo não existe até estar prestes a morrer e se torna incrivelmente próximo do Frankenstein. Então, se aparece um personagem e diz, o Frankenstein gostava muito dele, vai morrer nas próximas 2 páginas. E é sempre enforcado, né? Sim, quando a criatura mata é sempre enforcando. Quer dizer, uma criatura de 2,5 metros, ao invés de, sei lá, arrancar os membros, fazer algo legal... E daí a moça... Eu tô muito revoltado, eu tive que ler isso inteiro, cara. Não aguento mais. Ainda bem que acabou. A moça acusada de ter matado uma criança, o que ela faz? Confessa que era culpada. Por quê? Porque ela achou que os juízes iam ter piedade dela. Mas quando vê que não tem, ela volta atrás. Mais tarde demais ela confessou. Cara, que coisa mal contada! Ela é executada. Ela vira a segunda vítima da criatura porque ela confessou matar. Por que ela confessou? Ela não é nem torturada nem nada no livro. Depois se falasse, não, ela confessou porque ela não aguentava mais os tormentos da acusação. Não, ela confessou porque ela achou que ia ter clemência. Ô Mary, assim tu não me ajuda, né? A criatura mata mais. Quem que ela mata? O melhor amigo do Frankenstein. Em que contexto que mata? Frankenstein vai, encontra a criatura conta pro Frankenstein como é que foi tudo isso, então eles passam 2 dias conversando, tipo isso, ou mais. Eu sei que a narrativa tá cheia de momentos assim, e ele me contou a história durante 1 semana. Quem é que senta e conta uma história durante 1 semana pra outra pessoa? Não passa 1 semana contando uma história, sendo que tu tá morrendo por causa do resultado dessa história, sendo que tu tá febril, tu tá doente mental. Eles passam febril, né? Eles passam cara, qualquer coisa que acontece, ele ficou febril por 3 meses. Na tua opinião, se fosse um conto de 30 páginas, tu acha que seria bom? Bom é forte. Se fosse escrito por outra pessoa. Eu vou dizer que é insuportável para um leitor moderno. E eu nem terminei a história. Mas eu acho que isso aí é muito injusto, sabe por quê? Porque a Jane Austen tava lá escrevendo na mesma época, basicamente, tipo, a Abadia de Northanger, que eu já falei aqui no canal, é maravilhoso, troço muito bem escrito, tem até ironias, a gente tem obras muito mais antigas que ela vai botar o link aqui. Muito... Eu não sei fazer isso. Ela vai aprender a botar link e vai botar o link aqui. Tem obras muito mais antigas que isso, que são muito melhor escritas, que não tem esses pulos narrativos, essas falhas, muita coisa não explicada. Eu quero falar uma coisa. Não pode? Pode. A criatura decide que o que ela precisa para ser feliz é ter uma companheira. Uma criatura fêmea. Porque todo macho só precisa de uma fêmea. É isso que a criatura, na sua busca profunda espiritual do que é ser a existência é uma fêmea. Uma das preocupações do Frankenstein é que a criatura reproduzisse com a fêmea e acabasse com a humanidade. Cara, faz com uma coisinha a menos na reprodução. Tu tá fazendo aquilo. Frankenstein diz, farei uma fêmea pra ti. Ele decide que para fazer uma fêmea ele precisa entrar em contato com filósofos lá da Inglaterra ou da Escócia e vai pra lá. Ele vai pra lá porque os filósofos sabem como fazer uma fêmea.
Pô, ele sabia fazer a criatura, porque não pode saber fazer a criatura fêmea? Que filósofo, da onde isso? Não é nada explicado. Ele chega lá, ele vai para Orkney, pro extremo norte, espelhando o mapa, pro extremo norte da Escócia, para uma ilha que tem tipo 6 famílias vivendo, ou seja, não tem quase ninguém lá. E lá o que ele faz? Ele monta a fêmea com partes de vários corpos que sei lá de onde vier. brotam do chão. Quando tá tudo pronto, ele... Não vou fazer isso. Muda de ideia, a criatura fica... Pega as partes do corpo, despeja no mar. Ele vai lá com um barquinho, um monte de parte de corpo humano, joga no mar. Daí ele acaba numa ilha depois, porque eles perdem numa tempestade, e ele é preso, porque ele é acusado de um crime, porque viram uma coisa. Eles viram o quê? Será que viram um cara suspeito jogando um pedaço de corpo no mar? Não, essa história dos corpos no mar, do corpo no mar, os corpos, um pedaço de corpos, acabou por ali. Ele jogou no mar, sumiu, fim. Ele é acusado de matar o melhor amigo dele que apareceu morto na ilha. Pô, não custava conectar as duas coisas? Tu vê uma cena inteira dele jogando corpos no mar e outra cena dele sendo acusado injustamente. Não podia ter relação? Podia. Podia. Daí ele passa ali meses preso, febril, sei lá o que, blá 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 blá, até que é inocentado. Daí ele decide que vai se casar. Ele vai se casar com o amor da vida dele, que é tudo que ele sempre quis. A partir do meio do livro, porque antes do livro... A personagem é introduzida no início para ser justo, mas fica completamente escanteado esse enredo, e tu sabe que eventualmente ela vai ser... Ela vai ser ou morta, ou vai sofrer uma grande tragédia, porque é introduzido de um jeito muito bobo e muito óbvio. E quando ela reaparece só pra... Ah, lembra aquela moça que eu citei no início? Pois é, agora ele ama ela profundamente e é tudo que ele sempre quis é casar com ela. E algo terrível vai acontecer, porque a criatura jura que vai estar com ele na noite de núpcias. E o imbecil... Posso falar imbecil? Não pode. E o tapado do Frankenstein... Ela também não pode, eu acho. Tapado. O tapado do Frankenstein ouve essa ameaça. Vou estar contigo na noite de núpcias. E ele entende. Ah, a criatura vai me machucar. Ele não pensa por 50 páginas que a criatura ia machucar a noiva. O que é óbvio. A criatura tem que soletrar pra ele. E é isso que ela faz. Ela vai lá, mata a noiva, beleza, blá blá blá, e o... Daí muda. O Frankenstein, que sempre foi um molenga, fez nada, ficou só caindo febril, decide que vai caçar a criatura até o fim do mundo. Ele teve 1001 chances de confrontar a criatura, de fazer algo a respeito, mas não, ele espera todo mundo que ele ama morrer. E as pessoas que ele partiu a amar só pra morrerem, pra perseguir a criatura. E daí ele passa meses a fio perseguindo a criatura, e tu tem que ler isso. Tu tem que ler ele febril, eles sem nada, eles assim, ó, um esqueleto ambulante passando meses perseguindo. Daí ele encontra a criatura, tá à distância, assim, ao olhar numa planície nevada, sei lá, numa geleira, num cenário gélido. Tá nos trenós com cachorros logo à frente, e ele com os trenós dele, e ele para descansar por uma hora, por um descanso necessário, antes de perseguir o nêmesis da vida dele. E quando ele persegue, o que acontece? Se quebra o gelo e o cara foge. E daí ele é achado pelo barco do cara do início. E passa uma semana contando pro cara do início essa história. O cara do início e perseguiu a criatura. E o fim é o quê? O fim, o cara do início acaba só voltando pra cidade dele. E a criatura, sei lá. É isso, no fim nada acontece. No fim a criatura fugiu. E é isso. Que nota tu dá pro livro? Bah, eu tava pensando em dar 2 de 5, assim, sei lá, tentando valorizar alguma coisa. Mas 1,5 tá mais do que bom. E olha lá, eu tô tentando colaborar. Os contos do final, eu li a introdução dos contos e falava, um dos contos não é terminado.
Não gostei do que era terminado. Não vou ler o não terminado. Outro conto, sei lá o que, não tem nada a ver com a temática, mas é inspirado por um poema do Lord Byron que é inspirado pelo Fausto do Goethe. Eu vou ler um negócio que é inspirado no que é inspirado pelo Goethe. Vou ler o Fausto do Goethe, né? Então eu não li os contos também. Seriamente, essa... Eu tinha muitos planos pro Halloween. Pra esse mês, pra outubro. Ler vários livros de terror. Eu fico um pouquinho triste de ter gasto meu mês inteiro nisso aqui. Desculpa, eu que dei recomendação. Não, mas eu preciso... Eu avisei que era ruim. Ela avisou que era ruim. E eu achei que eu ia conseguir ler muito mais rápido. Eu não tive tanto tempo de leitura assim. Mas o tempo que eu tive foi muito sofrido. E eu vou ler a passagem que resume o que é esse livro. Esse livro inteiro é o protagonista repetindo várias e várias vezes, de vários modos iguais. O livro repete passagens idênticas. Repete uma descrição de desolação. O livro repete várias passagens do sofrimento, de quão paupérrimo é o personagem. Repete elas. Tá ali na página 100 e tá na 150 igual. Mesma frase, enfim. Na página 213 nós temos: o demônio arrebatara-me qualquer esperança de felicidade futura. Nenhuma criatura jamais fora tão miserável quanto eu. Sério, Frankenstein? Sério? Nenhuma criatura jamais foi tão miserável quanto tu? Ou tu foi lá, brincou com uns pedacinhos de corpo, criou a vida, tu não nos conta como, miseráveis somos nós, vai dormir, deixa a criatura ir pra sei lá onde, não se preocupa com isso. Quando a criatura vai lá, mata a gente que tu ama, te pede pra criar uma noiva, tu diz, beleza, vou criar. Tu vai lá pro fim do mundo, pro fim da Escócia, cria a criatura, não sei da onde de novo, volta atrás, joga na cara do monstro que tu não vai ajudar ele, vai deixar ele sozinho pra todo sempre. O monstro vai lá, mata todo mundo que tu ama de novo, todo o resto do mundo que tu ama. Daí tu finalmente cria um pouquinho de coragem e vai atrás da criatura. Isso não dá em nada. E tu que é infeliz? Eu, o leitor, que sou infeliz. Eu consegui, como leitor, e eu acho que muitos leitores sentiriam o mesmo, eu consegui imaginar coisas interessantes acontecendo, a temática se desenvolvendo. Fiz questionamentos comigo mesmo sobre a natureza, sobre a existência, mas esses questionamentos não foi o livro em si que me induziu. Foi o clima em que eu me botei e me forcei a botar. Eu ia ler, botava uma música interessante, às vezes quando eu entrava na noia do personagem de é o fim do mundo, tudo é miserável, isso entrecortado de que paisagem linda, ficava eu pensando em outros assuntos. Isso era interessante. É sempre um bom momento de leitura para tu pensar na vida, mesmo se o livro é ruim. Então, eu dei nota 5 pro meu Fausto e o André. Dei 1,5 pro meu Frankenstein. Foi um bom mês de leitura pra mim. Realmente eu achei o Fausto uma boa obra. E agora, no mês de novembro, vou ler a segunda parte e futuramente terá vídeo aqui no canal. Agradecemos muito todo mundo que veio procurar a gente, que veio dizer que estava com saudades dos nossos vídeos. A gente tá aparecendo bastante lá no nosso perfil do Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui nesse vídeo. Nos sigam lá que a gente tá trazendo mais atualizações. A gente não leu só isso nesse ano, a gente leu várias obras e alguns reviews a gente tá só colocando lá no Instagram, não tá fazendo vídeo aqui no canal. E segue a gente, se atualiza aqui com os nossos vídeos, a gente vai trazer mais, com mais frequência e num futuro cenário diferente. E como sempre, ela ama e eu odeio o livro. Nossa, que novidade. Que novidade. Os pais dele chamam ele de limãozinho, tá, gente? Isso já diz bastante. Então, talvez, a gente sabe que a gente tocou aqui num ponto que divide muitos oceanos aí entre pessoas que amam e que odeiam. Eu e o André, nós não gostamos. Eu não consigo imaginar mais isso aqui, tá? Eu consigo imaginar valorizar, mas amar... As pessoas amam. E eu gostei bastante do Fausto. Não vou dizer que eu amei, tipo assim, sem nenhum defeito. Eu gostei muito. Ponto.